E aí pessoal, tudo certo? Aqui quem vos fala é o Java, pessoal. Dessa vez vou estar trazendo aqui um vídeo falando a respeito de associação de resistores, certo? Em circuito DC ou corrente contínua, certo? Pessoal, antes de tudo eu gostaria de estar agradecendo aqui. Recentemente a gente bateu. A gente tá bem pertinho de bater 100 inscritos e eu já queria agradecer antecipadamente por isso, certo? Eu também gostaria de pedir desculpas porque já faz 8 dias que eu tô sem postar vídeo e não era frequente que eu gostaria de manter, mas mediante essas situações eu não pude gravar vídeos, certo? Mas, dado esses avisos, certo? Eu estou muito feliz. Hoje eu gostaria de falar aqui com vocês sobre a associação de resistores, certo? Pessoal, aqui a gente pode ver que eu tenho 3 circuitos, certo? São 3 circuitos extremamente simples, certo? Esse aqui é um ohmímetro, certo? Eu já vou explicar aqui como é que a gente vai usar, né? Mas enfim, a gente tem aqui 3 circuitos, certo? Esse circuito aqui é o circuito que os resistores estão em série, certo? Já vou explicar o que é isso, certo? Circuito em série, circuito em paralelo e circuito com associação paralela e associação mista, tá? Pessoal, o que a gente vai estar fazendo aqui, certo? Vou estar ensinando vocês a estarem calculando uma resistência equivalente sobre eles, né? E a como estar identificando os resistores e tal, certo? Vai ser uma aula bem básica, só que eu acho que pode ser de grande ajuda pro pessoal que for estudar isso depois, né? Mas enfim, certo? Eu vou tentar ser o mais breve possível. E bom, pessoal, eu vou estar partindo aqui para o meu circuito em série, certo? Vamos ligar ele aqui, certo? E observe, pessoal, que ele está saindo do positivo e está indo para o negativo, certo? E por que disso? É porque aqui no Fawcett nós adotamos o sentido convencional, certo? Mas na vida real nós usamos o sentido real, certo? O sentido real qual é? É do negativo para o positivo, tá ok? E é interessante a gente dizer isso aqui porque dependendo da direção da corrente para alguns tipos de análise, isso pode influenciar algum sinal e, enfim, certo? É importante a gente deixar isso bem claro, certo? Pois bem, na associação em série, nós temos que os resistores eles vão estar sempre unidos por um nó, por apenas um nó, certo? Sem nada entre eles, só um monte de resistores em linha reta, basicamente, de uma forma linear, né? E, bem, eles vão estar passando pela mesma corrente elétrica, né? Como a gente está vendo aqui. Então a gente pode afirmar sim que isso aqui é um circuito que tem associação de resistores em série, tá ok? Isso aqui é uma série de resistores ligados, tá bom? Mas enfim, ok? Primeiro de tudo, pessoal, sempre que vocês forem usar um ohmímetro, seja na vida real, seja no Fawcett, certo? Tanto faz. Você vai desplugar e vai deixar o seu circuito sozinho, certo? O ohmímetro, pessoal, você vai colocar... Aliás, qualquer tipo de medição, pessoal, não se faz com a fonte de tensão ligada, certo? Nunca faça isso, tá bom? Você vai colocar o teu ponto final e o teu ponto inicial, certo? Eu poderia inverter? Poderia, tá? Pode ser do jeito que você quiser, tá bem? E observe isso aqui, pessoal, que ele está me retornando 3k ohm, certo? Mas vamos entender por que ele deu isso, certo? A fórmula para calcularmos a resistência em série de resistores é justamente o somatório dos nossos resistores em série, né? Então é 1K mais 1K mais 1K, 3K, certo? Não é muito difícil. Aliás, é a associação mais intuitiva, é realmente só somar, isso é muito interessante. A associação em paralelo vai ser um pouquinho mais interessante, certo? E bem, pessoal,
Eu gostaria de estar adicionando aqui outra coisa. É que vocês estão vendo aqui que começa a ter um degradê em relação a cores, né? Aqui começa bem forte, né? E vai cair na tensão. E por que disso, né? Se você já viu Legion, você sabe que a tensão ocorre, a tensão, ela vai variar da resistência e da corrente elétrica, né? A gente tem o famoso V é igual a R vezes I, né? Pois bem, a nossa resistência aqui está afetando o nosso resistor, certo? Se a gente colocar aqui, ele está mostrando, certo? Aqui, ó. A gente pode ver que está passando exatamente 1.667 volts aqui. E aqui ele já estava passando 3.3 volts, certo? Mas enfim, esse não é o nosso objeto de estudo hoje, certo? Vou estar parando aqui a simulação porque o meu computador está travando aqui, certo? Eu não estou no meu computador original, certo? Mas enfim. Bom, essa aqui é a nossa associação em paralelo. O que seria uma associação em paralelo, né? Nós dizemos que os resistores estão ligados em paralelo quando nós temos um nó, certo? O que seria um nó? Nós definimos como nó é o ponto de desvio entre dois ou mais fios, certo? Aqui, ó. A gente chama isso aqui de nó, tá ok? Mas enfim, certo? Aqui a gente tem 3 fios, tá bom? E a gente tem 3 resistores em paralelo. Olha só que legal, que interessante, certo? E tá acontecendo aquela mesma coisa, né? Tá acontecendo a mesma coisa, né? Ocorre aquele degradê em relação à resistência, certo? Porque a tensão ela vai ser relativa à resistência e à corrente elétrica que está passando pelo nosso circuito, certo? Bom, como calcular, né? Antes de tudo, pessoal, vamos entender aqui uma coisa, certo? Não é muito difícil, certo? É realmente muito simples de estar se calculando isso. Mas, enfim. Eu quero compartilhar aqui uma coisa para vocês, certo? A corrente elétrica, pessoal, é muito interessante, né? Ela sempre vai escolher percorrer o menor caminho, ou o caminho de menor resistência. Ela não quer se dar o trabalho de percorrer todo esse caminho, né? Porque lembrando o conceito de resistência é a oposição à passagem de elétrons, certo? Portanto, a nossa corrente elétrica, ela quer ficar na dela, só ir pra onde ela quer ir e tal, não quer pegar muito peso. Sabe como é que é, né? Vida de corrente difícil. Tô brincando. Mas enfim. E por consequência, se nós colocarmos, por exemplo, 5K de ohms, né? E nós rodarmos esse circuito, a gente pode ver aqui que ele quase não vai muito pouco, né? Por quê? Porque ele vai preferir passar por isso aqui, certo? E eu acho importante a gente dizer isso aqui porque é interessante que o aluno ou que o estudante ele tem esse entendimento, certo? Essa noção. Mas enfim, certo? Para calcular a resistência em paralelo, nós vamos precisar apenas fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Aliás, a gente vai fazer uma coisa o oposto, basicamente, certo? A gente vai somar 1K mais 1K mais 1K, certo? Vai dar 3K, né? Vou pegar aqui a calculadora para ajudar a gente, certo? Vai dar 3K. O K ele vai valer por 1000, mas eu não vou colocar agora, certo? Aqui nós temos 3K. E o que vai acontecer, né? Vai ser 1 dividido para 3K. Por quê? 1 dividido por 3. Por quê? Porque sempre vai ser o oposto, certo? Multiplicando, ou dividindo, nós vamos ter 0.3333, né? Isso sem o K. O K é o que equivale a 1000, né? Então, a gente vai colocar aqui 1000, né? 1000. E aqui nós temos 3.333.3, né? Ohms aproximadamente, tá bem?
Vamos colocar isso aqui e isso aqui, certo? Vamos começar. E é exatamente isso aqui que a gente achou, né? Olha que interessante, que legal, né? Pois bem, vamos aqui para o nosso último circuito, né? Pois bem, pessoal, voltando aqui, certo? Na associação mista, né, nós teremos justamente essa mescla de resistores em paralelo e resistores em série. E aqui, pessoal, para calcular a resistência equivalente, né? Relembrando aqui o conceito de resistência equivalente é a resistência que nós podemos atribuir a um resistor, que esse resistor substituirá todo esse complexo de resistores que nós temos aqui, certo? É como se eu trocasse isso aqui só por um resistor, certo? Facilitando assim a manutenção do nosso circuito, certo? E barateando, dependendo do caso, certo? Na maioria das vezes vai baratear, tá bom? Mas enfim, certo, pessoal? O que eu vou querer que vocês façam aqui, tá bom? A fórmula para a resolução de um circuito misto vai ser o seguinte: vai ser a resolução de cada parte separadamente, certo? E o somatório, simplesmente. Bom, vamos lá, né? Vamos começar aqui pelo circuito, por esse resistor em paralelo, certo? Que é o mesmo esquema. 1 mais 1, 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 vezes 1000, 500 ohms, certo? Vamos guardar esse valor aqui e vamos calcular aqui o resistor em série, né? Resistor em série, mais uma vez, relembrando a fórmula, é o somatório de todos os resistores, né? É o somatório de todos os resistores que nós temos, certo? No mesmo ramo, para descobrir a resistência equivalente. No caso é 1000, então fica 500 mais 1000, 1500. Essa é a resistência equivalente do nosso circuito, tá certo? Pessoal, podemos colocar aqui, certo? Vou colocar aqui e vou fechar aqui, tá bom? Vou colocar aqui, né? E 1.5K, né? Bom, pois bem, feito isso, nossa aula está encerrada. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que me acompanham, né? Eu sempre tento trazer o melhor conteúdo para vocês, certo? Um conteúdo que eu gostaria de receber, uma coisa bem direta e simples, né? Pessoal, fundo do meu coração, muito obrigado a todos vocês que me acompanham, certo? Eu agradeço demais a cada um de vocês. Mas enfim, certo? Sobre o canal, pessoal, eu pretendo estar começando a trazer mais vídeos sobre Arduino, certo? Mais alguns projetos que eu tô tentando produzir, certo? Eu, infelizmente, continuo nem nas minhas férias tendo muito tempo para poder fazer esse tipo de coisa e tal. E, enfim, né? Tô na luta. Logo, se assim Deus permitir, vou estar conseguindo postar mais vídeos para vocês. E, enfim, né? Deus abençoe a todos e tchau!